Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e psicoterapeuta em psicodrama. Há uma música antiga, de 67, de Chico Buarque, chamada Roda Viva, que ela se inicia com um verso assim: tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Na música isso é dias. Mas imagine uma situação em que você ou alguém que você conheça se sinta na maior parte do tempo, na maior parte dos dias, com essa sensação de quem partiu ou morreu. Quando uma situação, quando o nosso humor é o qualificativo da vida, é aquilo que dá colorido à vida. Então o humor da gente pode variar para baixo, pode variar para cima, pode variar para o lado da irritação. Quando o humor varia para baixo, é o humor depressivo. E existem dois tipos, não vamos dizer dois tipos, mas duas situações. Um é o episódio depressivo, em que existe uma data de começo, um período de começo do episódio depressivo, pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. E existem situações depressivas que duram mais do que 2 anos. Essa é a convenção. Ou seja, ela permanece na vida da pessoa duradouramente por no mínimo 2 anos. Regra geral, por anos a fio. Esses quadros depressivos crônicos, ou seja, duradouros, diferentemente do episódio depressivo que tem um período de início, a esses episódios depressivos que não têm a intensidade de uma depressão, de um episódio depressivo maior, mas que são duradouros e atrapalham a vida da pessoa, mas não têm a intensidade de uma depressão maior, nós chamamos de distimia. O sufixo timos, em grego, significa humor. Dis é um prefixo que significa uma alteração, uma perturbação. Então, a desordem distímica, o transtorno distímico, é, convencionalmente, uma depressão de leve a moderada, crônica, que dura, no mínimo, 2 anos consecutivamente. Regra geral, como eu disse, muito mais do que isso. Qual é a importância desse diagnóstico de distimia? É porque um episódio depressivo é um marco na vida da pessoa. A pessoa vai dizer, ou o familiar vai dizer, que a pessoa estava bem até algum tempo atrás, até alguns meses, e a partir daí gradualmente foi descendo a ladeira a ponto de ficar claramente deprimido. Portanto, a pessoa tem um padrão de referência entre o que era e o que se tornou, a ponto de procurar ajuda por conta disso. Enquanto que o distímico, ele guarda na memória a ideia de que ele é assim. Se traduz para ele como há muito tempo eu sou assim, logo eu sou assim. Né? Há muito tempo eu estou assim, logo eu sou assim. Por isso que é importante o conceito de distimia. Porque como em termos sintomáticos, a distimia é menos sintomática, ou seja, os sintomas são menos intensos, então a vida da pessoa, de uma certa forma, continua. Como os sintomas, as queixas são mais perto do normal, também são mais racionalizáveis. Ou seja, a pessoa vai encontrar razões no entorno dela, pode ser a vida familiar, pode ser o trabalho, pode ser as relações interpessoais, para justificar aquele mau humor dela. E esse episódio distinto, muitas vezes, ele não aparece claramente como tristeza, como aparece na depressão, como aquele sentimento de perda que não há uma razão para ela, mas aquela dor profunda da perda. Boa parte das vezes no distímico não aparece como essa sensação de tristeza, de perda,
aparece com a sensação de insatisfação, de inadequação, de irritabilidade, tudo me incomoda e nada me satisfaz. Como isso passa, já vem durando anos a fio, isso termina se incorporando para a pessoa e para quem convive com ela, a identidade dela. Ah, ela é assim, ela é chata assim, ela, nada tá bom para ela. É uma pessoa que sempre bota, como se diz vulgarmente, coloca gosto ruim nas coisas. Como ela já tem 4, 5, 6, 7, 10 anos em que ela se sente dessa forma, as coisas não têm graça, ela pode até continuar a vida dela, fazendo as rotinas dela, mas nenhuma delas é prazerosa, nenhuma delas é satisfatória na maior parte do tempo. E quando eu digo maior parte do tempo, porque algumas vezes a pessoa pode estar bem, mas logo depois isso não é duradouro, é uma questão passageira. A pessoa volta a recair nesse mau humor, que é uma outra forma não técnica de se referir à distimia. É uma pessoa mal-humorada, ela está sempre rabugenta, está sempre colocando um entrave nas coisas. Não sei se vocês recordam, mas as pessoas de mais idade, talvez sim, tinha um desenho antigo chamado Leap the Lion and Hard Ha-Ha. Era um leão da montanha e uma hiena. O leão da montanha era um hipertímico e tudo estava bom para ele, mesmo ele caindo das coisas, mas ele encontrava uma saída. E a hiena era uma hiena pessimista, tudo estava ruim para ela. E ela tinha um mote que as pessoas mais antigas lembram, que é ó vida, ó dor, ó miséria, não vai dar certo, Lipe. De uma certa forma, Hard era uma hiena distímica. Sempre ela via o lado vazio do copo, né? Falando de uma forma mais simples. E por que é importante quando esse conceito se introduziu na psiquiatria? Porque até então as pessoas julgavam que elas, por se estarem se sentindo assim há tanto tempo, nada havia que fazer, elas eram assim. Hoje a gente sabe que as pessoas podem responder ao tratamento antidepressivo sendo distímico. Qual é a dificuldade do tratamento do distímico comparado com a depressão claramente mais grave? É que como a pessoa que tem distimia, ela está muito mais perto do normal, também e como ela se traduz por insatisfação boa parte das vezes, a suscetibilidade dela, a vulnerabilidade dela em relação a efeitos adversos, ela não suporta muito efeito adverso. É um paciente que muda muito de medicação, porque todo remédio, mal ela toma, ela sente-se alguma coisa que não vai dar certo, que não funciona. Enquanto que o deprimido, embora sintomaticamente mais grave, mas como ele está muito mal, ele suporta aquela adaptação da medicação. Enquanto que o grande dificuldade nossa como psiquiatra é que um paciente que está insatisfeito e não crente nas coisas em relação ao tratamento, aceite o começo do tratamento, já que os nossos antidepressivos em uso habitual, todos eles demoram cerca de 4 a 6 semanas para serem funcionais. Portanto, para uma pessoa que já está se sentindo mal, já não está vendo graça nas coisas e tem esse gosto ruim, como eu me referi, esperar mais algum tempo é insuportável. Então, a grande tarefa do psiquiatra e do familiar é sustentar esse início do tratamento. Essa aceleração do processo não é possível. O remédio, todas as medicações, sem exceção em uso corriqueiro, no uso habitual, elas demoram cerca de 1 mês para iniciar o efeito dela. Mas nesse ínter aparecem efeitos colaterais. Regra geral, náusea, pode aparecer um tremor aqui. Ou seja, é aí que o distímico, a pessoa que tem distimia, abandona o tratamento. Então, a importância desse lembrete é de que um transtorno de humor duradouro, ainda que mais leve do que o transtorno mais grave, que seria o episódio depressivo maior, ainda assim, ele tira a graça da vida, porque a pessoa, há anos, ela não sente sabor nas coisas, o viver não lhe sabe bem.
Daí a importância da gente avaliar de que isso pode ser tratado. Não é fácil, né? Em psiquiatria, muitas vezes, quanto mais leve é o sintoma, às vezes é mais difícil para a pessoa aceitar o tratamento. Quanto mais grave, às vezes se torna mais fácil suportar o tratamento. Então, essas pessoas que têm esse quadro de humor depressivo, de leve a moderado, duradouro, com mais de 2 anos de tratamento, anos a fio assim, que se traduz por mau humor, irritabilidade, inadequação, insatisfação, nada tá bom, tudo não presta. Eu me lembro de uma paciente que, quando eu falava com ela, ela dizia, como é que está? Está tudo bem? Tudo bem, nada presta. A resposta dela era essa, estava tudo bem, mas nada presta. Esse estado, que se agrega à vida da pessoa por anos a fio, pode ser tratado mais dificilmente por causa da tolerabilidade do paciente ao tratamento e, tão importante quanto, como muitas vezes também existem no entorno dessa pessoa situações concretas de dificuldade, pode ser um familiar com problemas, um filho com problemas de dependência química, pode ser problemas com o emprego. Isso se torna, para a pessoa, a razão pela qual ela se sente assim. Sem perceber que talvez o humor dela mais para baixo dê um peso maior àquilo que efetivamente pode não ser bom, mas se torna pior para quem está nesse estado. É isso. Tchau. Espero que haja sido útil.